Agora eu vou ler o texto lá. Pode acender a luz aí, tá certo? Glória a Deus. Zacarias, abra a sua Bíblia, por gentileza. Zacarias capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: enquanto vocês procuram, o tema é Filhos do Azeite. Esse é o tema de hoje. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: eu olho e vejo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite, olha lá, o vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, olha lá, o candelabro com 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, então em cima de cada lâmpada tinha 7 canudos, totalizando 49 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, meu Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, um lugar plano, reto, porque ele trará a pedra principal, a pedra de remate, com aclamações, com barulho, com gritos. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo. Aqui o prumo é a conclusão da obra. Na mão de Zorobabel são 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro e vertem isso, disse ouro aqui é por causa da qualidade do azeite. Ouro não é ouro, é a qualidade, que o azeite é puro mesmo. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos, ou os 2 filhos do azeite, que estão diante do Senhor de toda a terra. Obrigado, ocupai os vossos assentos. Após o cativeiro babilônico, que todos nós sabemos que durou 70 anos, quando Nabucodonosor devastou Jerusalém, derrubando os muros, destruindo o templo, levando as mobílias para a Babilônia e ainda colocando as casas em chamas. Em outras palavras, Jerusalém foi totalmente destruída. Então, após esses 70 anos, os judeus iniciaram a reconstrução. E eles estão voltando depois desse período, e agora as coisas estão entrando no seu devido lugar, conforme Deus havia prometido. Eles estão sendo restaurados, restituídos, e como diz o Salmo 126, eles estão agora num estado de êxtase espiritual, estavam como os que sonham diante da restauração do Senhor. Mas sob forte oposição, eles estão desanimados agora, a ponto de Deus ter que levantar os profetas Ageu e Zacarias para encorajá-los. Em Esdras 4 fala que os samaritanos se levantaram e se opuseram ao povo judeu, para que eles não levantassem o templo. Ou seja, movido esses samaritanos por Satanás, pelo inimigo, e agora colocaram um monte de impedimento, até que o coração do rei da época, dos medos persas, se voltou contra o povo de Deus, porque Ciro tinha dado o mandado, a ordem: vai e voltem, e podem reconstruir Jerusalém, e ele tinha dado até os tesouros, ele tinha até financiado, tinha dado até os recursos,
E agora, em outra fase, em outro tempo, esses samaritanos se levantam e falam tanta coisa, inventam tanta calúnia, que agora está tendo essa oposição. Diante dessa oposição que os irmãos estavam sofrendo, ali, onde eles acabaram deixando a obra de Deus de lado. Lembra que Ageu teve que profetizar? Vocês dizem que não é tempo de edificar a casa de Deus, cada um está cuidando dos seus próprios interesses, deixar a casa de Deus de lado. É essa fase aqui, tá certo? E aí o que acontece? Nesse tempo em que eles estão sob essa oposição, eles desanimam e falam, não vamos se envolver mais com a obra de Deus, não, vamos seguir a nossa vidinha aqui mesmo. Veja só, e aí onde há necessidade de Deus levantar esses dois profetas, Ageu e Zacarias, para quê? Para o povo retomar a sua caminhada espiritual, para o povo voltar a trabalhar na obra de Deus e o templo ser erguido e a glória de Deus voltar a ser derramada no meio do povo, tá certo? E Ageu e Zacarias são profetas contemporâneos, profetizaram no mesmo tempo. Eu não vou falar da profecia de Ageu, vou aqui enfatizar uma profecia que Deus deu através de uma visão a Zacarias. Este capítulo 4 resume o quê? Quando Deus chama para a obra, Ele mesmo provê o poder, a capacidade, os recursos, remove os obstáculos e garante a conclusão da obra. Tudo pela ação maravilhosa do Espírito Santo. Então, esse capítulo 4 resume isso aí, tá certo? Pois bem, entremos no texto. Você sabe que é um texto grande. Cada versículo desse é 1 hora de pregação, então é um resumo de 14 horas, eu vou resumir hoje, comecei pregando mais tarde, 8h10, então eu vou resumir em 45 minutos, tá? Tenha paciência comigo. Pois bem, o texto começa dizendo, o Zacarias está tendo 8 visões, e aqui dessas 8 visões, no caso que ele está tendo, esta é a 5ª visão que Deus dá para ele, uma visão profética, para ele ministrar sobre o povo, para encorajá-los. Então você tem que entender qual que é aqui o conteúdo desta visão, desta mensagem, para encorajar o povo. Então veja o que é uma pregação expositiva. Como que você tem que sair desse culto ao ouvir essa pregação? Encorajado a sair daqui, fazendo a obra de Deus e vencendo os obstáculos. É óbvio, é assim, não pode terminar a pregação de outro jeito, porque é uma pregação expositiva, a gente tem que trabalhar em cima do tema, tá certo? Por isso que eu gosto de pregar expositivo, porque eu não escolho o que quero pregar, eu só sigo o texto, eu sigo a linha do texto e deixo Deus falar ao coração da igreja. Pois bem, olha só como diz o texto. Então o anjo veio e agora falou com o Zacarias. Olha o que o texto diz, e me despertou como alguém que é despertado do sono. A palavra despertou aí é no hebraico, que significa sacudir. Então ele foi sacudido pelo anjo. Segundo, significa incitar. E o que é incitar? É encorajar ou impelir alguém a realizar uma ação. Então ele estava lá encostado, paradão. O anjo já pegou e falou, levanta logo aí, rapaz. Se move, faz alguma coisa. É isso aí. E ainda significa acordar. O que é acordar aqui no caso? Ser movido pelo entusiasmo. Essa palavra entusiasmo é muito interessante. Ela é originada no grego, em theos, que significa ter Deus dentro de si. Então o que é alguém entusiasmado? Alguém que carrega Deus na vida. Você já viu alguém que carrega a presença de Deus ser uma pessoa sem entusiasmo, sem alegria, sem vibração, sem dedicação? Então veja, se tem faltado entusiasmo, hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor vai distribuir aqui, amplamente, muito entusiasmo. O que é entusiasmo? É Deus agindo dentro de você, é Deus se movendo dentro de você, é Deus acendendo uma chama poderosa no teu interior. Anjo, quem que é um anjo? Um anjo é o que carrega uma mensagem, ele é um mensageiro. Então logo, a mensagem de Deus me sacode, me encoraja a me mover, a realizar algo na obra de Deus.
E aqui, ser sacudido, acordado, é estar sob a inspiração divina. Então, primeiro, Deus nos desperta da sonolência espiritual. Efésios 5,14 está escrito: desperta, acorda, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Nesta noite Deus está dizendo: é tempo de sair dessa sonolência espiritual. A mensagem de Deus vai sacudir, vai mover, vai balançar, vai entusiasmar, vai levantar os teus ânimos. Louvado seja Deus. A oposição não vai vencer, os levantes não vão lhe derrubar, as situações adversas não vão prevalecer, porque você vai ser entusiasmado pela presença do Senhor. Glória a Deus. Então Deus nos desperta, primeiro, da sonolência, segundo, do abatimento espiritual. O abatimento é alguém que está lá tão abatido que não tem força para nada. Isaías 61 está escrito: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Deus vai te levantar deste abatimento. Eu não sei qual é o samaritano endemoniado que tem se levantado contra você e tem te colocado nessa inércia e tem te colocado nesse abatimento, mas Deus está dando um comando: levanta-te e brilhe a luz da minha glória, porque é uma glória que está vindo sobre você. O Senhor nos desperta, terceiro, da indiferença espiritual, que é o desinteresse e frieza. Tem gente que não tem ânimo para nada, que não tem interesse para nada. Você fala: vamos orar, não quero, vamos para o culto, estou desanimado. Isso é indiferença. Você está entendendo que é indiferença? Atos 20, capítulo 20, versículo 9. Está escrito que o Eutico estava num culto, tinha muitas luzes. Muitas luzes, fala da glória, da presença, fala da revelação, fala da graça abundante. E o texto diz que quando o culto estava acontecendo, onde que ele estava, aquele abençoado? Na janela. Ele estava na janela. E Paulo estava pregando sobre a cruz, porque ele estava dando Santa Ceia. Então ele estava pregando a mensagem da cruz. E quando Paulo pregava a mensagem da cruz, e mensagem da cruz fala do quê? Renúncia, negar a si mesmo. Aí quando ele olhou aquilo, ele falou: essa mensagem não está dando certo não, essa mensagem está agradando não. Aí quando você se desinteressa por algo, o que vai dando? Agora, por que ele estava nessa indiferença? Agora aqui está o detalhe. Por que ele estava nessa indiferença, nesse desinteresse e também nessa frieza espiritual? Porque ele estava na janela. Quem está na janela está de corpo presente, mas o olhar está fora. E detalhe, ele estava de corpo presente, mas o olhar dele estava fora. Está vendo por que você nunca se interessa por Deus, por culto, pela obra, pelos louvor, pela pregação, pelo evangelismo? Você nunca se interessa por isso? Porque o seu corpo está aqui dentro, mas o seu olhar está lá fora. Mas a mensagem é o quê? Deus está acordando, Deus está despertando, Deus está levantando. Aleluia, glória a Deus. E ainda, olha só, Deus nos desperta, vai guardando aí, da sonolência, do abatimento, da indiferença, e quarto, e do desânimo. Isaías 52, 1 e 2 diz assim: desperta, desperta. Há uma ênfase do mensageiro: desperta, desperta, sacode o pó e levanta-te. Olha que lindo, até uma canção poderia ser feita aqui: desperta, desperta, sacode o pó e se levanta. Oh meu Deus do céu, o que é sacudir a poeira? Sacode esse lamento, sacode essa nhaca espiritual, sacode essa frustração, sacode tudo isso aí que está te amarrando, que está te prendendo. Diz: sai de mim, sai da minha vida e se posiciona. Sacode hoje a poeira. Às vezes muita luta, muita prova, aí você vai empoeirando,
Aí você vai enferrujando, não quer mais usar os dons, os talentos, não quer mais dar lugar, não quer mais abrir o coração, está perdendo a visão. O Zacarias está numa exaustão espiritual aqui, mas vem a mensagem e o levanta, e o entusiasma, e o anima. É assim que você vai sair deste culto. Diga, como que eu vou sair deste culto? Você vai sair daqui acordado, você vai sair daqui de ânimo pronto, você vai sair daqui interessado, fervoroso, e vai sair daqui com a poeira sacudida. Você pode ter entrado aqui cheio de pó espiritual, mas hoje o apanador do Espírito Santo está batendo aqui, está dizendo: sacode, sacode a poeira. Aleluia, sacode essa poeira aí, vamos lá. Verso 2. E me disse: o que vês? Aí o anjo está dizendo, agora que ele está acordado espiritualmente, ele está ligado. Agora o anjo diz para ele: o que você está vendo aí? Eu olho aí, é a palavra raá, no hebraico, que significa ter a visão, ser mostrado, fazer ver. Não é ele que viu, é o anjo que mostrou. Ele não poderia ver por si só, mas o Senhor, através do anjo, abriu a visão. Deus vai fazer isso com muita gente hoje aqui. Deus está ampliando a nossa visão espiritual, porque Deus desperta para usar, e para Deus usar, Deus tem que dar uma visão. Então Deus despertou, porque agora Deus está dizendo: eu vou te usar, mas para mim te usar, você não pode andar sem visão, você tem que andar na minha visão. Tem gente que quer ser usado, mas está fora da visão. Agora o Glória foi embora, não entendi por quê. Mas vou adiante. Deus nos desperta e nos dá visão espiritual. Joel 2:28, que está escrito que no derramamento do Espírito profetizarão e terão visões e sonhos. Então, visões espirituais é coisa do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que está calibrando a nossa visão. O Espírito de Deus está tirando as escamas espirituais, porque às vezes, por causa dos levantes, dos problemas, das dificuldades, nós estamos perdendo a visão espiritual, estamos se rendendo às questões circunstanciais, mas o Senhor está te levando a um plano espiritual, a uma dimensão espiritual, e aquilo que não estavas enxergando, Ele está te mostrando, Ele está te fazendo enxergar. Glória a Deus. Vou falar aqui de cinco visões que temos que ter. Primeira visão que temos que ter, a visão é que o céu nunca para, o céu nunca entra em recesso, e Deus é a fonte da nossa vida. Gênesis 28, 10 ao 17, Jacó fugido, jurado de morte, ele para lá em Betel, casa de Deus. Veja, está fugido, está na prova. Onde que ele foi? Foi em Betel, foi na casa de Deus. Estou na luta, estou na prova, estou na dificuldade, para onde eu vou? Ficar dentro de casa? Não, vem para a casa de Deus, vem para a presença de Deus. Estou num aperto financeiro, estou na dificuldade, os filhos dando trabalho, o marido não quer saber de nada, a mulher está afastada, o que eu faço? Vem para a casa de Deus. Pega a visão, pega a visão. Você está pegando aí? Aí quando ele chega na casa de Deus, veja, ele pega uma pedra, olha lá, pega uma pedra e coloca a cabeça sobre a pedra. Ô irmão, você já tentou deitar sobre algo duro, irmão? O cara perseguido, jurado de morte, e ainda consegue dormir sobre uma pedra. Mas por que ele consegue? Ainda dormiu e teve sonho. Mas não sonhou de pesadelo não, de barriga cheia, sonhou sonho profético. Porque você só vai desfrutar de paz quando você tem uma vida cultica ao Senhor. Só em Deus a paz e segurança. Aí quando ele está lá, as portas todas fechadas para ele, de repente a visão é essa no sonho. Ele vê Deus lá no topo, uma escada que desce do céu para a terra. E olha o que acontece naquela escada: anjos subindo e descendo. Olha o detalhe: os anjos de Bárcia não estão descendo para depois subir. Não, os anjos estão o quê? Subindo
para depois descer. Por que eles estão subindo? Porque eles já estão aqui. Aí o que eles fazem? Sobe com a oração, desce com a resposta. Alabada, caixanda, pega esta visão. Para Jacó todas as portas estavam fechadas aqui na terra, mas Deus falou: não tem porta fechada para quem ora, o céu não está paralisado para quem ora. Jacó, pega a escada da humildade na oração, Jacó. Por que Deus mostra para ele, o próprio Deus, lá na ponta da escada? Deus está mostrando para Jacó: eu sou a fonte da sua vida, todas as suas fontes estão em mim. Deus está dizendo para ele: tudo que você precisa, Jacó, você encontra em mim, Para que buscar em outros lugares o que só Deus pode te preencher? Está pegando toda essa visão aí? Veja, os anjos subindo e descendo. Anjo tem asa, irmão. Geralmente a Bíblia mostra que os anjos têm asa. Por que o anjo que tem asa tem que pegar a escada? Porque você já sabe dessa, né? Quando você vai subir uma escada, dobra o joelho. Então o céu revela humildade. Para você subir na presença tem que descer. Opa! Enquanto você desce na oração, Deus te faz subir. Desceu na oração, Deus te faz subir. Quer conquistar na força bruta? Vai para o joelho, na humildade. Vamos lá. Segunda visão que temos que ter: Deus é soberano, santo e nós pecadores. Agora eu estou em Isaías 6. Israel vivendo um momento muito crítico, viveu um momento crítico, porque um dos maiores reis da sua história, Uzias, um homem afamado, um homem de renome, que reinou, se não me falha a memória, 55 anos em Israel. E agora ele era figura de força, enfim, porque ele venceu muitas batalhas, sinônimo de prosperidade, de estratégia de guerra. E agora o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Aí o que diz o texto? Naquele ano que ele morreu, não sabemos como, mas naquele ano ele teve uma visão. Qual é a visão que Isaías teve? Eu vi. Não me contaram, eu vi. Eu vi o quê? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Está dizendo: o Senhor está no controle. O Senhor está governando a nossa história. O Senhor está reinando sobre a nossa vida. Nós não dependemos de reis humanos. É o nosso rei que está reinando sobre nós. E as vestes do templo Labracácia enchiam um templo, e eu vi serafins que voavam, com duas asas voavam, com duas cobriam os pés, com duas cobriam os rostos, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta tremulavam, se mexia com a voz do que clamava. E eu, quando vi esta visão, chega a arrepiar. E ele dizia, quando eu vi essa visão, eu dizia: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de impuros lábios. Mas veio o anjo com uma tenaz, tirou uma brasa do altar, tocou a minha língua, tocou a minha boca, e diz: passado foi de ti esta iniquidade, tu estás purificado do teu pecado. Aí veio uma voz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse Isaías: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem vê o Senhor que reina sobre a sua vida, e ele passa a ver a santidade, a pureza do Senhor, ele se rende, confessa os seus pecados a Deus, e agora passa a estar à disposição desse Deus Todo-Poderoso. Sabe por que pessoas não estão na disposição de Deus? Porque nunca viram Ele. Eu vi o Senhor. Quando ele diz eu vi o Senhor, ele disse o quê? Eis-me aqui. É impossível alguém ver Deus e não se dispor. Pastor, por que eu não estou disposto na obra? Você não teve um encontro com Deus ainda. Você não teve um encontro com o Salvador ainda.
Porque todo aquele que tem um encontro com o Salvador, pega a visão, hein? Todo aquele que tem um encontro com o Salvador, a primeira coisa que ele vê, quão miserável ele é. O quão pecador inútil ele é. E quão Deus santo é. E aí, diante disso, não tem como você não se prostrar. Terceira visão que temos que ter, a visão da fidelidade de Deus à sua palavra. Deus aparece para Jeremias e fala: ó, antes que tu fosse formado, eu te conheci, te santifiquei, te separei, e as nações te dei por profeta. Ó, Deus presenteia as nações com profeta. Eita! E não digas que é uma criança. Ele falou: Senhor Jeová, sou apenas uma criança, não sei falar. Não diga sou uma criança, porque aquilo que eu mandar você falar é o que você falará. Você não falará de si, você não falará suas palavras, você vai receber, e aquilo que eu te dar é o que você vai entregar. O que eu te mostrar é o que você vai falar. O que eu colocar na sua boca é o que você vai declarar. Aí Deus abre a visão, e a visão quando Deus abre é essa: o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O que tem a ver a palavra se cumprindo com a amendoeira? A amendoeira é a primeira árvore que floresce. Deus estava dizendo neste inverno espiritual que Judá está vivendo, não vai impedir da minha palavra se cumprir fielmente. Sabe o que significa velar? Vem de vela. O que é vela? É uma luz que está ali iluminando. Então Deus está dizendo: eu libero a minha palavra e fico vigiando ela. Eu liberei a palavra, eu estou de olho nela. A palavra que Deus liberou, Deus está dizendo: eu estou de olho nela. Essa palavra não vai se desviar, essa palavra não vai fazer curva. Eu estou de olho até que ela se cumpra. Quem crê que Deus está de olho na palavra que Ele liberou? Aleluia, Deus está de olho, viu? Então tem a visão da fidelidade de Deus. Deus está de olho no que Ele te falou. Aí Deus só está de olho. Você acha que o inimigo vai rebater essa palavra? Você acha que alguém tem o poder de anular essa palavra? Deus soltou a palavra é viva. E aí Deus peca, baixai. Eita meu Deus, tem uma unção terrível hoje aqui. A palavra é viva, Deus está dizendo: estou de olho em você. Ninguém te abate, palavra. Ninguém te vence, palavra. Porque os meus olhos estão de olho. Vamos lá, senão não dá tempo. Quarta visão. Nós precisamos ter a visão de homem de Deus e nunca de menino. Segundo Reis 6, do 8 ao 18. O que acontece? Se levantou Ben-Hadad, armando, arquitetando. Deus revelava para Eliseu: não vai por aqui porque tem uma emboscada. Aí Deus quebrava o laço. Aí o Ben-Hadad falou: ó, tem alguém que está caguetando aqui. Na linguagem de hoje, na gíria, né? Tem alguém que está delatando aqui a situação. Tem algum aqui que está me traindo? Aí chegou alguém e falou: não tem ninguém que está te traindo, não. Aqui lá tem um profeta. Que as armadilhas que tu faz aqui, Deus diz: faz lá. Tá vendo só? Nenhuma arma preparada, forjada contra a tua vida vai prosperar. E toda a cilada que o inimigo possa ter armado nessa semana, aqui nesse culto, Deus está quebrando. Quem crê já dá um grito de glória a Deus. Quebrou. Ebacaxai. E aí o inimigo falou: agora eu vou na casa desse profeta, eu vou pegar ele. Pegou um exército e chegou lá, secou a casa do profeta. Aí o menino, menino, quando ele abriu a porta, ele falou: ai Senhor meu, carros e cavaleiros de fogo ao redor aí da tua casa estão aí. Aí o profeta olhou para ele e falou: fica tranquilinho aí, temas não, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o profeta ora e o moço está vendo: agora eu vejo carros e cavalos de fogo. Então a pergunta que não quer calar é: com qual visão você vai ficar? Com a do menino ou do homem de Deus? Qual é a visão do menino? Só vê inimigo, só vê problema, só vê dificuldade. Essa é a visão do menino. Qual é a visão do homem de Deus? Qual é a visão da mulher de Deus? Aleluia,
Aleluia. Deus está abrindo a visão espiritual aqui de uma maneira tremenda, hein, irmãos? Quinta e última visão, nós precisamos ter a visão da fé, nunca da incredulidade. Segundo Reis 7, estava numa crise tão terrível que eles estavam cometendo canibalismo, comendo carne humana. E agora, olha o nível de fome que eles estavam vivendo. Irmão, para alguém comer carne humana tem que chegar, imagina o estágio que eles têm que chegar, só para você dimensionar. Aí o profeta chega e fala: amanhã, essas mesmas horas vai ter fartura de comida. Aí o capitão que o rei o capitão que apoiava o rei, que ficava ao lado dele, era braço direito dele, falou: nem que Deus abrisse janela no céu. Olha, haveria de ter tanta gente para comer. Você tem que tomar cuidado com quem você anda andando. Veja, o rei tinha uma forte amizade com esse capitão, mas ele era incrédulo, atrapalhava a visão dele. Aí sabe o que o homem de Deus falou? Olha, amanhã vai ter comida para todo mundo. Tem uma coisa, você vai ver, mas você não come. Não vai comer. E aí sabe o que aconteceu? Os 4 leprosos foram lá até a Síria, e eles correram, Deus deu vitória, irmão, e eles avisam: tem comida para todo mundo, tem fartura de comida. Aí aquele rei incrédulo estava assim, parando na porta, querendo impedir do povo ir passar. O povo passou por cima dele. Passou por cima dele. O que é isso? A fé tem que atropelar a incredulidade. Para de ser uma pessoa negativa, para baixo, só vê derrota, só vê falta. Pare com isso. Deus está ampliando a sua visão. Hoje a fé vai atropelar a incredulidade. Verso 2, a parte B, vamos lá, meu Deus. Aí ele tem agora a visão. Qual é a visão que ele tem aí? Ele vê, só resumindo, ele vê um castiçal de ouro, um vaso de azeite com 7 lâmpadas, e cada lâmpada tinha 7 canudos e 2 oliveiras, conforme já mostrei a foto para vocês aí, tá certo? Cada lâmpada era alimentada pelos 7 canudos que vinham do vaso. O vaso fala de provisão ilimitada do Espírito Santo. Coloca aquela imagem lá para mim, meu bem. Então esse vaso aí, ó, tá vendo esse vaso aí? Fala da provisão ilimitada do Espírito Santo. Agora você perceba que nesse vaso aí, vocês estão olhando esse vaso central, tá certo? Está saindo 49 canudos, ou seja, 7 canudos para cada lâmpada. Para cada lâmpada. Olha que aplicação maravilhosa. Então, o vaso fala da provisão ilimitada do Espírito Santo. Os 7 canudos falam da plenitude do Espírito Santo, da sua obra completa. E as 7 lâmpadas falam de cada dia da semana. Então, essas 7 lâmpadas aí representam cada dia da semana. Então, se cada semana tem 7 canudos, o que é isso? É a plenitude diária do Espírito Santo na minha vida. Domingo tem plenitude do Espírito Santo. Segunda tem plenitude do Espírito. Terça tem plenitude do Espírito. E por que nunca acaba? Porque é uma provisão sem limites. Olha só que coisa linda. Então eu entendo com isso que quem anda diariamente na plenitude do Espírito Santo nunca será apagado. Põe a mão nessa cabeça santa aí, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Para cada dia da sua vida, há uma plenitude do Espírito, há uma manifestação completa, há uma manifestação plena do Espírito, e esta manifestação é ilimitada. Por exemplo, no Espírito do Senhor, você tem capacidade. Você está perguntando: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não vai ter jeito. Eu me lembro um dia, nunca mais esqueço, já contei umas 3 vezes aqui. Uma vez o patrão chegou para mim lá em São Paulo, quando ainda trabalhava
secularmente, ou seja, não era integral na obra. E aí quando eu estava lá, ele chegou, sabia que eu não gostava de viajar por causa dos compromissos da obra, mas ele falou: eu preciso de você, Vitor, que você vai, porque ele fechou uma obra e os funcionários não estavam dando conta, e a empresa ia rasgar o contrato, ia cancelar o contrato, e ele ia perder milhares de reais. E aí ele falou: vai lá, você precisa dar um jeito, eu confio em você. Ele falou: hoje eu te coloco como José dessa empresa. Quando eu cheguei naquela empresa chamada FURP, era uma farmacêutica lá em Americana, deve existir até hoje, e ali que ia começar a funcionar, e eu cheguei, eu vi o tamanho daquele serviço, eu só falei assim: Espírito Santo, domina as minhas mãos, me dá habilidade, me dá capacidade de reger esses funcionários, esse povo. O primeiro dia eu falei: meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não vou. Aí o Espírito veio uma habilidade, veio uma capacidade. Eu falei para um: faz isso, outro faz aquilo. Comecei a desenvolver o trabalho. Aí sabe que a mulher que era dona lá, que passou a empreita para a empresa, falou: não deixa esse moço embora, eu preciso desse moço aqui para fazer o trabalho. Por que dei conta? Foi a presença do Espírito de poder, o Espírito de capacidade. Há pessoas que estão dizendo: eu não vou dar conta disso, não vou dar conta daquilo, não vou dar conta de casa, não vou dar conta do trabalho. Há uma plenitude, está disponível. Deixa aquela imagem lá, está me inspirando, olha lá, ó. Tem uma provisão ilimitada, e todos os dias da semana tem 7 canudos. 7 canudos provendo a combustão para sua lâmpada nunca apagar. Que mais que você tem disponível? Espírito de sabedoria. O que é sabedoria? Na prática é a capacidade para resolver problema. Na prática é isso, de forma simplificada dizendo, sabedoria é ter uma visão de Deus e aplicar a visão de Deus e vencer a dificuldade. Tá certo? O que é inteligência? Oh meu Deus, estou falando aqui resumidamente. O inteligência é você ler dentro da ação. Existem pessoas como, quem que leu dentro da ação para ficar mais fácil? Isaac. Já li hoje aqui no culto, Gênesis 26, porque em um tempo de crise ele prosperou. Por quê? Porque ele conseguiu ter uma leitura espiritual da situação. Então, quando na vida de todo mundo dava errado, na vida dele dava? Porque você não é todo mundo. Há uma iluminação divina sobre você. Olha lá, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, conselho. Oh, Deus vai te orientando, ó, você vai fazer assim, você vai fazer desse jeito. É Ele que vai nos aconselhando. Ele é um conselheiro maravilhoso. Fortaleza, você não vai fraquejar, porque a força diária que você precisa, Ele está lhe dando. Está vendo? Só e assim vai, meus queridos irmãos. Então há diariamente disponível a nós essa plenitude. E agora vem a pergunta: e como andar nessa plenitude? Agora vem a pergunta: como andar nessa plenitude? Como ter acesso à plenitude do Espírito, essa provisão que nunca acaba, e o Espírito manifestando a sua perfeição em nós, toda a sua plenitude, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida inteira. Como que se manifesta? Efésios 5:18 e Filipenses 1:19, está escrito que enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito é uma responsabilidade que nós temos, porque enchei-vos ali está no grego, está no imperativo do presente, passivo e plural. Te explico. Por que imperativo? Porque ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem. Todo cristão, ele não tem opção, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que ter a vida controlada pelo Espírito Santo. Outra coisa, esse verbo está no presente. Isso significa o quê? Que ser cheio do Espírito Santo é algo diário e contínuo, nunca acaba. É um mover diário e contínuo. Por que é passivo? Porque não é eu que faço, é Deus que derrama, é Deus que me envolve, é Deus que me enche. E por que está no plural? Porque não é para uma pessoa, é para todos aqueles que creem.
E agora, Filipenses, como andar nessa plenitude? Filipenses 1,19. E Paulo diz, e eu sei que através da vossa oração e a provisão do Espírito me resultará em salvação. O que ele está dizendo? Quando vocês oram, a oração de vocês tem ligação com o socorro, com a provisão do Espírito de Deus. Então a oração sobe, a provisão do Espírito desce. Você está entendendo, meu Deus do céu? Você está vendo esse vaso gigante aí? Você está vendo? Aleluia, tem disponível para você essa plenitude, esses 7 canudos. Você é esse candelabro, você é esse castiçal, você é essa lâmpada acesa na mão do Senhor. E aí o que você faz? Quando você dobra o teu joelho, você clama, a tua oração sobe, aquela provisão começa a descer. Aí Deus vai enchendo, Deus vai enchendo, Deus vai enchendo, Deus vai enchendo. Aí a tua lâmpada nunca vai apagar, sempre vai ter iluminação de Deus. Vamos lá, 4 e 5, verso 4 e 5. E aí o texto diz, o anjo declara para ele, 4 e 5 agora. O anjo declara para ele no verso 4 e verso 5, 4 e 5, meu bem. O texto diz, e falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isso? Ele não entendeu a visão, veja só. E aí no verso 5 ele diz, então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, meu Senhor. Escute, Deus tem nos dado visão, a revelação da palavra, por meio da qual temos vitória, mas muitas vezes não temos entendido. É preciso uma compreensão clara, é preciso uma compreensão clara, e é só Deus que pode nos dar compreensão da sua vontade, da sua revelação, da sua palavra. Está escrito em Lucas 24, 45, e Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as sagradas escrituras, porque os discípulos ouviam, mas não entrava, e eles não conseguiam absorver, não conseguiam pegar a palavra, não conseguiam entender o que de fato Jesus estava falando. Mas chegou uma hora que Jesus pegou e abriu o entendimento deles, e eu creio que verdadeiramente Deus está aguçando o nosso entendimento espiritual, e nós estamos nos aprofundando nos mistérios revelados de Deus, porque aqui Zacarias não está entendendo, e ali foi ensinado para ele, foi dado compreensão para ele, foi dado entendimento para ele, e é o que Deus está fazendo conosco. Deus está nos dando entendimento, porque é através dessa visão celestial, desta visão revelada da palavra, é através dessa visão que você vai ter vitória, que a oposição vai cair, que o mal vai sair, e Deus vai ser glorificado. Bendito seja Deus. Enquanto nós não entendemos, por isso que Paulo ele ora em Efésios capítulo 1, do 16 ao 20, ele faz uma oração. E qual a oração que ele faz? Eu oro sempre para que Deus vos dê compreensão, vos dê o espírito de sabedoria e revelação, para que vocês possam compreender a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo estava dizendo, para que vocês não tenham uma vida raquítica espiritualmente, uma vida anêmica espiritualmente, uma vida retrógrada espiritualmente, vocês precisam receber o entendimento que é dado pelo Espírito Santo. Vocês precisam entender o que está disponível, qual é a grandeza, qual é o poder, qual é a glória, qual é a manifestação que está disponível. E aí eu digo, Romanos 8, 11, olha só qual é o poder que está disponível. Paulo falou, vocês têm que entender que o poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que opera em nós. E aí diz assim, ó, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O nosso corpo é cheio de fraqueza, o nosso corpo é cheio de limitação, o nosso corpo é cheio de desânimo, de contrariedade, mas quando o poderoso Espírito Santo vem com sua presença, vem com seu poder, ele devora essa fraqueza, ele aniquila. Você tem que entender de uma vez por todas, você tem que entender quem habita em você,
Quem mora em você? Qual é o poder que opera em você? Enquanto você não descobrir isso, vai ficar que nem, me perdoa a expressão, que nem um cachorrinho com um rabinho entre as pernas e se escondendo com medo. Vai ficar fugindo. Mas quando você entender o poder que está disponível, pega a visão, meu amado. Pega a visão, servo de Deus, ou profetiza do Senhor. Pega essa visão. Qual é a visão? A visão que tem um óleo descendo, a visão que tem uma plenitude descendo, a visão que tem um poder fluindo, a visão que tem uma glória se manifestando. Vamos lá, glória a Deus. Versículo 6. Aí ele diz, ele explica qual que é a visão. A visão é essa. Ele respondeu e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor. Deus está dizendo, essa é a revelação. Esta é a revelação. Qual é a revelação a Zorobabel? Não por força humana, estratégias humanas, recursos humanos, e nem por violência. Ou seja, ele está dizendo questões humanas aqui, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, a obra não é realizada com estratégias, com recursos ou habilidades humanas, é no poder do Espírito Santo de Deus. É no poder do Espírito de Deus. Agora qual que é o problema? O povo não quer trabalhar, o povo está desanimado, o povo está coagido, o povo está depressivo, o povo está abandonando. Então o que faz? Qual é a visão? É no poder do Espírito. É no poder do Espírito. Zorobabel, você tem que entender que você não vai vencer esse inimigo com exército, com arma, com espada, com escudo, com lança. É no fluir da presença do Espírito. Deus quer que esta igreja venha fluir nessa dimensão espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Ezequiel 2, 1 e 2, Ezequiel estava naquela situação lastimável, lá no cativeiro, para baixo, e aí diz o texto que, ponha-te em pé, e eu falarei contigo. Agora veja, ele se colocou de pé, veja depois do que ele se colocou de pé. Então entrou em mim quem? O Espírito. Foi ele por si só que se colocou de pé? Não, só depois que o Espírito entrou. Deixa eu perguntar, ele já está aí dentro? Abassúria. Só quem crê que ele já entrou aí, deixa eu ver. Vou dar aqueles 30 segundos para você jubilar e adorar a presença. Ebacachai. Olha a visão, pega essa visão. Ele já está aí dentro. Ele já está aí dentro. Ele é morador, ele não é visitante não. Ele é morador da tua vida. Ele é morador desta casa. O Espírito já está aí. Só falta você se levantar. Ema chore mequece a baracia. Assim foram com os profetas, assim foi com os patriarcas, assim foi com o próprio Jesus, assim foi com a igreja, foi sempre no poder do Espírito Santo. Por isso que um dos lemas da minha caminhada espiritual é Atos 4, 29 ao 31. Olha para as ameaças dele, nos dá ousadia para pregar, e enquanto nós fazemos a obra, pregamos a palavra, estende as mãos para que se façam curas, sinais e prodígios, e o texto diz: e todos foram cheios do Espírito, e todos foram cheios do Espírito. Tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito. Sabe o que eu preciso em meus levantes? Sabe o que eu preciso em minhas fraquezas? É de um sacode do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo me pega e me joga para lá e para cá e diz: acorda, eu sou na tua vida. Acorda, eu sou o teu Deus. Acorda, eu sou maior que essa. Acorda! O Espírito vai sacudir alguém aqui. Há um balanço espiritual. Eu vou encurtar, vou tentar encerrar mais em 5 minutos. Agora veja, olha o que acontece com alguém que entende a visão da plenitude do Espírito diariamente na sua vida. É uma provisão que nunca acaba. É uma provisão, mas para que eu acesse essa provisão, eu tenho que me mover, eu tenho que orar, eu tenho que buscar e dizer: me enche, vem com essa plenitude na minha vida.
E aí quando a plenitude vem, olha o que vai acontecer com a tua luta. Olha lá, verso 7, é isso que acontece. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? O que o texto está dizendo? Quem é você, luta? Quem é você, dificuldade, diante do meu servo cheio da presença do meu Espírito? Quem é você? Monte está falando dos desafios, está falando dos problemas, está falando dos obstáculos. Aí Deus está dizendo: ô monte, quem é você agora? Quem é você diante do meu servo que está andando na plenitude do meu Espírito? Quem é você diante do meu servo que eu estou provendo para ele o meu poder? Quem é você? Quem é você, ó monte? Olha o que Deus diz. É Deus que está falando para o monte, sabe? Olha o que Deus está dizendo. Eu sei o que eu fiz na vida dele. Eu sei o que eu derramei na vida dele. Eu sei o que eu investi na vida dele. Eu sei o que eu tenho depositado dentro dele. E aí Deus dizendo: ó monte, cadê você diante do meu servo cheio do meu Espírito? Olha o que você vai ser. Você vai ser uma campina. O que é campina, irmão? É um lugar sem impedimento. É um lugar livre, sem obstáculo. Um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Um crente cheio do Espírito, que anda na plenitude do Espírito, que é alimentado do azeite diário do Espírito de Deus. Quando ele vê a muralha, tem dia que você pensa até que vai quebrar, que não vai aguentar, mas aí vem o Espírito te abastecendo. Aí vem os canudos, 7 canudos em você, só te alimentando, só provendo. Aí você que pensou que ia apagar, ia ficar em trevas, a luz começa a resplandecer, a luz começa a brilhar. Aí você diz: montanha, você não é tão grande assim, problema, você não é tão grande assim. Maior é a presença, maior é a presença. A unção do guerreiro baixou aqui. Juízes 11, 29. Olha o que significa passar por cima da montanha. Perceba só, não é a montanha, oh meu Deus do céu, não é a montanha que vai sair, é você que vai passar por ela. Não é a montanha que vai sair, é ela que vai ter que mudar o estado dela. Estava lá em cima, agora vai ter que se curvar. Essa montanha vai ter que se dobrar, porque estou cheio da plenitude. Estou cheio da plenitude. Os moabitas se levantaram agora, colocaram o povo de Israel sobre ali um jugo pesado. Olha o que aconteceu. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou. Sabe o que significa essa palavra atravessar? Significa ultrapassar, passar por cima, marchar sobre. Isso descreve um exército conquistando territórios e vencendo inimigos. Então, quando a presença do Espírito vem, você vai além das suas forças. Você não entendeu? É ultrapassar, não é passar, é ultra. Você vai passar por cima. Você vai marchar sobre essa situação. Perceba, é por isso que tem que ter guerra, por isso que tem que ter batalha. Você é soldado, mas é o soldado que não tem armas carnais e sim espirituais. Sinta esses 7 canudos ligados aí na tua cabeça, e a provisão do Espírito fluindo. Eu estou sentindo aqui, eu estou falando, não estou brincando não, irmão, mas estou sentindo esse vaso aqui, ó, esse vaso aqui em cima desse púlpito aqui. Aleluia. E essa provisão ilimitada do Espírito Santo, só fluir no azeite, só fluir no azeite, só fluindo o azeite. Essa dor emocional não vai te vencer,
Esse problema financeiro não vai lhe acabar com você. Essa luta espiritual não vai te vencer. Essas batalhas da tua saúde não vão lhe derrubar. Sabe por quê? Oh, quem é tu, montanha? Quem é tu, grande monte? Diante do meu servo. Vocês estão aqui, gente? Vamos lá, vou ter que encurtar mesmo. E aí o verso 7, a parte B, é o que Deus diz: porque Ele trará a pedra principal, a pedra de remate, com aclamações, graça, graça a ela. Olha o que Deus está dizendo: a obra será concluída, nenhum impedimento, nenhuma barreira, nenhuma dificuldade vai ser impedimento para que a obra seja concluída. A obra vai ser concluída, a salvação vai acontecer, a libertação vai ser total. Deus não vai dar uma melhorada naquela pessoa, Deus vai libertar ela por completo. Ah não, Deus só libertou e agora é um trabalhador, é uma pessoa de bem. Não, que pessoa de bem o quê? Vai ser uma pessoa cheia do Espírito, muito mais do que isso. A obra vai ser completa, meu bem. E quando esta obra for concluída, o que vai acontecer? Vai ter barulho de glorificação, aclamações, é barulho de glorificação e júbilo, em exaltação a Deus. E aí, qual que vai ser a tua palavra? Graça, graça, ou seja, começou na graça, vai terminar como? Começou por Deus, vai terminar por Deus. Começou em Deus, vai terminar em Deus. É Deus no começo, é Deus no meio, é Deus no fim. É graça no começo, é graça no meio, é graça no fim. Como você começou? Começou na graça. No meio da caminhada, o calo apertou, as lutas veio. O que aconteceu? Deus te deu graça. E como você vai colocar a pedra de remate? A pedra da conclusão é debaixo da graça. Graça. Versículo 8 e 9, vou concluir. E a palavra do céu veio de novo a mim, dizendo: olha a ênfase que Deus dá. As mãos de Zorobabel têm fundado, lançou os alicerces desta casa. Também as suas mãos acabarão. Ou seja, ele começou, ele vai terminar. Que negócio que é esse? Você começou a vida cristã, que você acha que vai ficar no meio do caminho? Você começou, entregou a vida para Jesus, agora você vai até o final, até o arrebatamento. Alguém crê nisso? Diga glória a Deus. Vai até o arrebatamento. Oh, Deus. E para que você vai começar e vai concluir? Para que saibais que o Senhor dos Exércitos é que está fazendo essa obra, é que me enviou aqui para animar vocês. Olha só. Sabe o que esse texto está dizendo? O Senhor dos Exércitos. O que é Senhor dos Exércitos? O que vai adiante. Exército aqui é aquele que toma a frente, é aquele que vai adiante. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da peleja. Todos saberão que é o Senhor que peleja e faz a obra. Todos saberão que é o Senhor que tomou a frente. É o Senhor que tomou a causa nas mãos. É o Senhor que tomou as tuas dores. É o Senhor, tá certo? E agora o texto diz aí, versículo 10: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, irmão, celebra o dia das coisas pequenas. Um prédio não começa grande, meu bem. Todo prédio começa do chão. Ou melhor, começa debaixo do chão. Aleluia. Ninguém começa grande. O único homem que já nasceu grande e deu problema foi Adão. Adão já nasceu feito, né? Já nasceu grande, deu problema. Agora Deus falou: já que eles não valorizam quando eu entrego tudo pronto, agora eu vou ensinar passo a passo. Aleluia. Me lembro. Eu não ligo para essas coisas, estou dizendo, para mim pregar o evangelho é pregar, não importa para quantas pessoas, mas eu me lembro quando eu comecei a pregar. Preguei, eu me lembro, o senhor conhece, o São Vítor.
E aí meu irmão pastor William dirigia lá, e teve um dia que eu todo animado, ele falou, vai lá, dirige para mim. Eu falei, vixe, todo animado, vai lá que eu não vou poder ir, você vai dirigir, o culto estava começando. Quando eu cheguei lá, cheguei 1 hora adiantada, deu 2 horas, deu 2h20, só estava eu, a esposa do pastor da igreja, porque ele trabalhava, né, secularmente, estava a esposa do pastor e a bebê que ela carregava. Deu 2h30, eu falei, ninguém chegou. Abri com o Pai Nosso, aí ninguém chegou, li uma palavra para ela, ninguém chegou, orei, aí eu lembro como se fosse agora, eu orei até 3h30 da tarde, orei até 3h30 da tarde, chegou a hora da oferta, eu lembro, nunca mais vou esquecer, eu lembro até o que eu tinha aquele dia, 25 centavos, lembro, claro que lembro, e aí vamos ofertar a igreja, estava eu e a esposa do pastor e o bebê, vamos ofertar a igreja, fui lá, coloquei os meus 25 lá, mas Deus recebeu o meu 25 centavos, ofertei, e o que eu fiz? Preguei para ela, e preguei como se a igreja tivesse lotado. Aí na segunda vez que ele me chamou, eu já estava atento, ele falou, você vai pregar lá de novo? Eu falei, claro que vou, mas ele ia estar. Naquele dia Deus foi generoso, aí já mudou, estava eu, ele, estava a esposa do pastor e a bebê, e foi mais 2 irmãs, eu me lembro como se fosse agora, preguei em 2 Crônicas 12:14, e fez o que era mal, olha a mensagem, fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar a Deus, e eu falando que tinha que preparar o coração para buscar a Deus, eu nunca mais vou esquecer daquelas irmãs, aquelas 2 irmãs estavam sentadas num canto assim, elas choravam, elas falavam línguas, elas pulavam, e eu pregava como se aquela igreja tivesse gente, meu irmão pastor William nos brados, a esposa do pastor lá com a bebê sacudindo, eu falei, gente do céu, e agora você vê, entende? Hoje já preguei para mais de 2 pessoas, posso dizer, já preguei no Brasil, já preguei em vários estados, já preguei em algumas nações, valorize os começos, me lembro, Deus está falando com alguém aqui, me lembro, estou dando testemunho pessoal, me lembro, as primeiras pregações, você vem pregar? Vou, novo casado, construindo a vida, andava duro, direto, vem pregar? Vou, e aí o que aconteceu, eu me lembro uma vez, irmão, eu andei 1h30, da onde eu morava, e fui a pé, não tinha dinheiro para o ônibus aquele dia, e fui a pé, irmão, acabou o culto, Deus bradou, foi um movimento tremendo, Deus bradou naquela casa, e eu todo animado, aí quando o pastor foi me dar, foi despedir, falou, uma bênção, hein, varão, deu um tapinha no meu ombro, falou, Deus te abençoe, irmão, não deu nenhuma ofertinha do ônibus para mim, irmão, eu não tinha, irmão, não deu, nem ofertinha para mim pegar o ônibus, e aí eu falei, meu Deus, mais 1h30 voltando a pé, pai, nossa, e aí teve um irmão que falou, você congrega lá na sede, eu falei, é verdade, é isso aí, vou te levar lá, eu falei, glória a Deus, e como que eu saí daquele culto? Radiante, dando glória a Deus. Agora eu vou dizer, já teve lugar que eu fui, meu amado, que eu nem te falo para você não escandalizar a oferta que me deram. E eu nem te falo porque senão você pode ficar escandalizado. Já fui em lugar que as pessoas assim fizeram assim algo que você não pode nem imaginar. E eu nem te conto. Vou deixar você curioso assim mesmo. E eu sei que você ficou e vai ficar mesmo. Por quê? Valoriza o quê? Os começos. Os pequenos começos, valoriza. Às vezes é uma pequenina porta, é um pequenininho salário, é uma pequenininha função. Nunca mais vou esquecer, irmão. Um dia eu estava em umas lutas, trabalhando de obreiro ali na sede. Irmão, o pregador que ia ministrar aquele dia, ele passou e pegou assim, no meu braço, assim, falou, rapaz, que honra que Deus te deu, hein? Olha o que ele fez, que honra que Deus te deu. Irmão, aquilo mudou minha vida. Ele falou, que honra que Deus te deu, olha onde Deus te colocou. Eu falei, meu Deus, olha, e Deus abriu os meus olhos, eu falei, meu Deus, como Deus está me honrando, Senhor, de ser um obreiro da casa de Deus. Aleluia. Tem gente que quando está no pouco, amaldiçoa, reclama, murmura. Vamos parar por aqui, né, meu bem?
por causa do horário eu vou ter que parar. Então não despreza as pequenas coisas, sabe por quê? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, quando a obra estiver pronta. Deus se alegra quando a obra começa assim, pequena. Por quê? Porque todos olharão e dirão, foi Deus que fez essa obra. É por isso que Deus usa 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. É por isso que é só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para que a viúva não passe fome. É por isso que é uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de homem para acabar com uma seca. É por isso que é uma vara para abrir o mar, porque Deus valoriza as coisas pequenas. Honre. E eu encerrei, ok? Quem são os 2 ungidos? Aí do versículo 11 ao 14 está falando dos 2 ungidos. Quem são eles? 2 ungidos aí são os filhos do azeite, ou seja, o Josué e o Zorobabel, pessoas consagradas para servir ao Senhor. Você é um filho do azeite. Você foi consagrado para servir esse Deus. E você vai sair daqui deste culto assim, entusiasmado, animado, fervoroso, com a visão: no poder do Espírito eu vou vencer, no poder do Espírito eu vou passar por cima deste monte. E tem uma coisa, Deus garantiu, a obra vai ser concluída. Toque no vizinho e diga: toda a obra que Deus começou na tua vida e na tua família vai ser concretizada. As palmas louvem ao Senhor.